Oi, gente, eu sou a Bruna Eu sou o Lucas. e você está em mais um Papo Sério do Casei Pra Quê? O que é o Papo Sério, amor? Explica pras pessoas. Mas o Papo Sério, pra quem não sabe, é o quadro que a gente tem aqui no Casei Pra Quê? Pra gente trazer temas polêmicos dentro do relacionamento, Na vida. na vida. E a gente traz aqui pra conversar um pouco sobre, discutir, falar um pouco da nossa experiência, do que a gente tá aprendendo, do que a gente tá vivendo. E deixando novamente bem claro que nós não somos detentores do conhecimento, a gente não sabe, tem muita coisa aqui que a gente tá falando e vai aprender com vocês. Mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente já passou, né, amor? E como que a gente tá fazendo as coisas e quais foram os nossos desafios pra ver se alguém consegue se relacionar ou às vezes até trazer insights novos pra gente, Com né? certeza. Pra gente conversar. Massa. E o tema de hoje que a gente vai trazer é uma coisa um pouco polêmica. A gente sabe que como historicamente, né, nos últimos tempos, quando a gente fala de dinheiro, a gente novamente vai trazer dinheiro para o jogo, mas quando a gente fala sobre dinheiro, o que é comum e normatizado dentro da nossa sociedade é você ter um homem que ganha dinheiro, é o responsável financeiro pela casa, e uma mulher que ficava em casa, cuidava das crianças e cuidava da casa. Que, obviamente, é um trabalho do caramba, queria deixar claro. Mas quem efetivamente saía para trabalhar e ganhava dinheiro era o homem. Porém, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né, amor? A mulher começou a ter o direito, né? Ganhou o direito de trabalhar. E aí você tem aí um crescimento onde ela passa também a trazer uma renda para dentro de casa. No começo e ainda hoje, acaba sendo em algumas empresas, né? A gente ainda tem um problema, né? Que é a questão do fazer a mesma função e às vezes ganhar menos. O que é um absurdo, ridículo, bizarro, mas sim, ainda existe, infelizmente. Mas de qualquer forma a gente já tem empresas hoje bem decentes, né? Que tem essa visão e trata realmente igual. Uhum. E, obviamente, né, se a mulher começou a sair de casa para trabalhar, isso quer dizer que ela tá fazendo um trabalho diferente, ela pode crescer, ela pode evoluir, e às vezes pode ganhar até mais do que o homem. E aí, isso é visto um pouco como tabu, né, amor? Porque tá um pouco fora do que é normalizado na vida, em sociedade. E aqui em casa a gente tem essa situação, né, amor? Pois é. Aqui em casa a gente vive isso. Então, eu trabalho e eu ganho mais do que o Lucas hoje, né? E no começo foi meio difícil, né, amor? Aí no Pra começo lidar foi com até isso. diferente, né? Foi. Porque eu Verdade. trabalhava como analista de TI e a Bruna era professora de inglês. Uhum. E eu ganhava 2 vezes o que ela ganha. Sim. Aí eu Ganhava, fiz... né? Ganhava 2 vezes o que ela ganhava. Aí eu fiz uma entrevista de emprego, passei pro emprego e passei a ganhar o mesmo que o Lucas inicialmente, nos 3 primeiros meses, e depois meu salário aumentou. E aí eu passei a ganhar mais. E no começo, como é que foi, amor? Conta No aí. começo foi meio difícil, porque eu tava acostumado com uma realidade onde, querendo ou não, você tem, tipo assim, eu não sei se você se sente superior, acho que essa não é a palavra, mas você tem o conforto de estar ali, tipo assim, eu consigo prover, eu consigo, não prover porque ela sempre ganhou dinheiro, né? Mas de poder, quando a gente queria fazer alguma coisa, tipo assim, eu conseguia colaborar mais, sabe? Eu me sentia mais. Útil? Acho que não é essa a palavra. Não sei, mas eu me sentia bem por ganhar mais. Era realmente um sentimento. Eu me sentia bem por ganhar mais. Não que eu achasse ruim ou menosprezasse de alguma maneira, eu só me sentia bem. Tipo assim, pô. É tipo assim, eu tô fazendo as coisas direito. O que é Eu esperado ganho de mais. mim, o que é esperado na sociedade é que o cara Isso. ganhe mais e a gente tá dentro desse padrão, então tá tudo certo, né? Eu lembro que no começo foi meio complicado, porque na verdade eu acho que você teve que lidar com 2 coisas comigo, né, amor? Eu cheguei na tua vida e eu fiz você se mexer um pouquinho aí no rolê. Te tirei da A zona gente de só conforto. cresce no desconforto mesmo, viu? Total. Mas, inicialmente, acho que a minha independência te pegou bastante, né? Sim, sem dúvida. Tanto financeira quanto de querer fazer as coisas mesmo, sair pra rua e fazer, se não quer fazer, eu vou e faço, não, né? Eu sempre fui assim. E também nessa parte financeira de ganhar mais, né? Isso. No começo eu lembro que a gente sofreu um pouquinho, a gente nunca brigou sobre, eu acho. Mas era uma coisa dolorida, era um papo dolorido. Até que a gente não falava muito sobre. Eu evitava falar, com certeza. Sim. Mas era uma questão que, tipo assim, cedo ou tarde precisaria ficar em pratos limpos, assim. A gente chegar, pô, cara, eu não vou conseguir viver, assim, com esse desconforto o resto da vida, né? E eu não vou, obviamente, ir no emprego que eu vou ganhar menos só pra te fazer ficar confortável. Nem é justo, né? Sim, total. E, tipo assim, foi uma coisa que a gente precisou realmente conversar, entender. Conversar de novo.
entender que um relacionamento, a gente tá juntos não é por causa disso. Sim. Que foi uma das coisas que fez eu Sim. conseguir começar a entender. Porque, graças a Deus, tipo assim, não é que eu ganhava, não é que eu ganhasse ruim, né? Na verdade, eu ganhava bem, Uhum. mas eu ficava realmente numa situação meio de desconforto, né? E aí, internalizar que, tipo assim, o nosso amor, a gente tá juntos, não era por causa do dinheiro, me ajudou a pensar, pô, cara, realmente, por que que eu tô com essa questão, né? Por que que você tá me deixando desconfortável? E realmente, tudo que a gente vive, né? Toda essa coisa de o que é normalizado, o que é padrão, entra na nossa cabeça. De um jeito muito bizarro, né? E tipo assim, acaba machucando um pouco a gente, né? Então, se você não vive nos padrões, e aí a gente tá falando de dinheiro, mas se aplica a basicamente Qualquer coisa tudo. na vida. Aham. Então, a gente meio que se sente fora de alguma maneira e, no meu caso, eu me senti um pouco, pô, cara, eu não sou tão bom. Eu achava que eu não era tão bom, não era suficiente. Cara, eu não sou suficiente. Aham, e eu lembro que eu ficava com muita raiva de você quando você trazia isso. Não, obviamente. Raiva por causa da situação, né? Não faz o menor sentido uma pessoa se menosprezar porque ela ganha menos. Principalmente se você tá falando num relacionamento que quer queira, quer não, tem um pouco de machismo Sem dúvida. colocado aí no rolê, né? Porque não que o Lucas achasse que eu tinha que ganhar menos, eu merecia ganhar menos, mas pra você era muito difícil lidar com o fato de que eu ganhava mais, né, amor? Que você tava trazendo menos dinheiro pra casa. E a minha visão é realmente, cara, eu não sou suficiente, eu não tô fazendo as coisas certas, tá faltando, cara, eu não tô chegando lá. E isso foi muito chato pra mim, eu Muito ficava louco, realmente né? me sentindo muito mal. E aí, mais uma vez, né, eu tava me medindo pelo dinheiro que eu trago, né, pelo dinheiro que eu consigo ganhar. E aí, o ser humano é muito mais do que isso, né? Nossa senhora, muito O mais. ser humano é muito mais do que isso. Total, tanto é que um dos papos, uma das conversas mais sérias que a gente teve com relação a isso, eu lembro que eu olhava pra você e falava, amor, você entende que eu ganhar mais do que você faz você perceber o quanto que eu te amo? Porque eu não tô com você porque eu preciso de você, eu não tô com você porque eu dependo financeiramente de você, ou porque se eu não tiver com você, eu não sei como é que eu vou pagar as minhas contas. Eu posso pagar as minhas contas tranquilas, eu não preciso de você, eu tô com você porque eu efetivamente quero. Sim. Eu quero estar com você, eu quero estar do seu lado, eu quero acordar todo dia com você. E aí, até chegar nesse ponto de virada, demorou um pouquinho, né, amor? Não, quando a gente tem que sair realmente da zona de conforto, nunca Dói, é fácil, né? Sim. Sempre dói. Até você entender, interiorizar e entender que aquilo realmente faz sentido. Você tem que achar o sentido das coisas. Sim. Enquanto você não acha o sentido pra racionalizar aquilo, cara, realmente não faz sentido. Ou então, realmente, é dessa maneira que faz sentido. Sim. Então, realmente é complicado. Mas depois que você consegue achar esse caminho, as coisas ficam muito mais claras. E aí, novamente, a gente fala de comunicação. O tanto que a gente conversou sobre, né, amor? Sim. Durante todo o processo e tudo. A gente conversava muito sobre isso para realmente conseguir relaxar e deixar aquilo, fazer aquilo parar de ser um tabu. A gente demorou um pouquinho para conversar sobre, mas uma vez que a gente começou e que a gente entendeu o desconforto, né, amor? Isso. A gente começou a lidar com isso. Então é isso. Pra gente, não foi uma situação fácil, né? Foi difícil pro Lucas porque ele se menosprezava por não trazer o mesmo. E eu também me sentia culpada. Tinha momentos que eu me sentia culpada por ganhar mais. E ele tá... É foda isso, né? E ele tá se sentindo triste por causa disso. A gente só conseguiu enfrentar porque a gente realmente conversou muito sobre. E acho que é importante falar que eu também não abri mão. Assim, pra mim doía também, num momento. Eu ficava triste porque eu não queria que ele estivesse triste com isso. Mas eu não abri mão de fazer o meu trabalho, de fazer o que eu queria. E aí eu acho que isso acabou dando força pra você entender o quanto aquilo realmente importava pra mim. Se você quisesse continuar comigo, ia ter que aprender a lidar, porque não ia ter o que fazer, né, amor? Com certeza. Inclusive, eu acho que é muito importante essa questão da independência no relacionamento, né? Sim. A gente sabe que pessoas vivem de realidades diferentes, vieram de realidades diferentes, têm configurações diferentes, né? Mas eu acho que se é possível o casal ter sua independência individual, isso não quer dizer, como a gente falou num outro papo sério aqui, que foi uma opção nossa de juntar o nosso financeiro, né? Pensar como uma coisa só. Mas se a pessoa tem como ter essa independência, tipo assim, cara, eu sei que hoje, um exemplo, se a gente terminasse, eu teria como viver minha vida, ela teria como viver a vida dela. Então, realmente não existe uma dependência financeira do outro. A gente passa a estar junto realmente porque a gente quer estar junto, porque a gente tem um objetivo em comum, a gente é feliz juntos. Então, realmente a gente isso se ama, né, amor? Com certeza. Mas
o financeiro não pode ser o motivo nunca de você estar com uma pessoa. Não. E a gente entende claramente que para várias outras pessoas isso não é tão fácil, né? Sim. Principalmente mulheres. A quantidade de mulheres que a gente sabe durante aí vários anos, se eu penso na história da minha família, minha avó foi assim por um tempão. Ela não trabalhava fora de casa e teve uma época que ela ficou preocupada de se separar do meu avô porque ela dependia financeiramente dele. E a gente sabe que tem um monte de pessoas que vivem essa mesma realidade. Então, a gente entende que não é uma escolha, né, tão fácil. Sim. E muitas vezes a vida que essa pessoa levou realmente levou aquele caminho, chegar naquele ponto de estar numa situação dessa. E existem casais, eu acho, que conseguem lidar com isso de forma saudável, Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Vários, inclusive. Mas você ter a sua independência é muito bom, né? Você poder falar... Te ajuda, né? Eu acho que dá uma respira. Cara, eu sei que eu posso. Exatamente. Só de você saber que você pode, já te dá uma segurança aí. Não, meu Deus, desculpa. É isso, com certeza. Mas essa é a nossa história. A gente quer saber se você conhece alguém que vive na mesma situação. É importante falar que depois que eu comecei a conversar com algumas amigas sobre isso, sobre o fato de eu ganhar mais do que o Lucas e como isso estava afetando, eu descobri vários outros casais que vivem a mesma situação, só que o povo tem vergonha de falar sobre isso. Sim. O povo não quer falar, os homens têm vergonha de admitir que ganham menos, e as mulheres às vezes se sentem mal de falar a mesma coisa também para não ferir os homens. Então, falem mais sobre isso, gente. Não deixem, não façam isso se transformar num tabu, não. Porque... Vocês não precisam abrir um podcast para falar sobre isso. Mas entre vocês, né? Se o casal estiver nessa mesma situação, Sim. Conversem, deixe claro. Se algo incomoda, converse, bota pra fora. Tentem entender e racionalizar realmente o que vocês estão sentindo. Sim. Pra ajudar vocês a estar bem consigo mesmos, né? Não, total. E as próprias meninas falarem sobre, eu digo, né? Então, as mulheres falarem com outras amigas que ganham mais sim e que isso é comum. Porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinha, entendeu? Sim, sim. Como não é uma coisa que é difundida, a gente acha que é um caso isolado. Eu sou a única pessoa. E não é. Tem um monte de gente que passa hoje pela mesma situação. Só que a gente não conversa sobre, a gente não normaliza. Então, é muito importante a gente fazer isso também, né? Vocês estão juntos, né? Um casal tá junto. Não é por causa do dinheiro, né? A ideia... Não é pra ser, né? Nunca... A ideia é porque vocês realmente se gostam, né? Tem outros motivos, né? O ideal é, tipo assim, você não olha a conta bancária primeiro. Agora eu vou casar. Esse daqui você se relaciona de outras maneiras, né? Mas, enfim, cada um tem sua realidade. E o que é pra vida também, Com certeza. Mas é isso, gente. A gente quer saber se você conhece mais alguém que passa pela mesma situação. Se você tem alguma pergunta pra gente sobre isso, quer saber alguma coisa específica pro Lucas de como que foi pra ele, comigo como é que foi pra mim. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas no Instagram falando sobre isso e também dá pra botar aqui nos comentários no YouTube. Então, só comenta aqui embaixo, fala pra gente o que você quer perguntar, qual é a sua dúvida. E a gente vem trazendo mais papos sérios daqui pra frente. De repente, conta pra gente essa situação, o que aconteceu com você, de repente. Sim. A gente troca uma ideia. É sempre bom. E não estamos sozinhos, viu? É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.